carta na mão. Ante tristeza tão rude, nem sei como pude chegar ao portão. Num envelope bonito, o seu sobrescrito eu reconheci. A mesma caligrafia que disse-me um dia: estou farto de ti. Olá você, professor, professora. Estamos aqui dando continuidade à nossa série Desafios Contemporâneos da Docência. Desta vez, para falarmos aqui com o professor Bruno Olivato, que agora mudou de lugar, falar sobre um novo desafio da docência, que são as incorporações das redes sociais nos processos formativos. Então, foi proposital começar com essa canção, A Carta, uma mensagem, o nome da música, que é uma gravação famosa da Isaurinha Garcia. E essa era a forma de se mandar mensagens. Hoje, professor Bruno, ninguém usa mais a carta, né? Olha, Silvio, é verdade. O que a gente tem visto aí nessa cultura contemporânea, que a gente acabou conversando bastante no episódio anterior, é um fenômeno de uma ampliação, primeiro, de sociabilidades, né? Então é no plural mesmo, porque de algum modo a nossa cultura, eu pelo menos imagino, da mesma geração sua aí, que a gente de algum modo teceu, né, nossas relações sociais pelo chamado hoje presencial físico. E com o advento da internet, eu diria exatamente aí há 23 anos atrás, com a chegada da internet no Brasil, a gente passou a viver um processo muito intenso de o nascimento de uma outra sociabilidade, né? A sociabilidade dita digital, mas que é real. Ou seja, ela se dá numa outra ambiência, que não é mais essa ambiência apenas do físico. Então essa digitalização da cultura, né, permitiu ou está permitindo uma difusão e uma relação com a comunicação bastante diferente, né, daquela que nos forjou, né, como cidadão, como ser humano, enfim. E hoje o que a gente percebe é que o digital ele tem uma potência muito grande de se criar o que a gente chama da convergência do digital. Então observe que a gente hoje, ao mesmo tempo, lida com imagem em movimento, que é o vídeo, com áudio, com mapas conceituais, tabelas, gráficos, animações, ou seja, todas essas linguagens agora, que eu diria estruturantemente são linguagens digitais, elas acabam favorecendo muito a esse fluxo de comunicação. E se você pegar, Silvio, por exemplo, um fenômeno mais contemporâneo ainda, que é da mobilidade do digital, você vai perceber que a gente tem no bolso um computador, um verdadeiro computador, que são os smartphones. Então a gente tem nesses smartphones a perspectiva da conexão, que é comunicação, e significa que a gente o tempo inteiro está conectado, né, com o mundo e naturalmente nas redes sociais. Então realmente, não que a gente deixou de escrever a carta, efetivamente deixamos, mas talvez a gente continue e talvez a gente esteja, na verdade, num momento de muito maior ampliação da comunicação. Quer dizer, ela sai de um formato, mas ela se intensifica, se realiza e se amplia de uma forma extraordinária pelo digital. Então, nunca nos comunicamos e talvez nunca trocamos tantas mensagens como a música diz, mas por um outro formato agora, né? Aí eu observo também que os professores ficam muito assustados, né, com tudo isso, porque, na verdade, essas sociabilidades do tempo presente, elas terminam provocando essa cultura da representação, em outras palavras, o chamado show do eu, né? Então, como é que os professores podem lidar com esse show do eu tão presente
nas nossas escolas? Professor Silvio, a sua percepção é correta, realmente, ela é muito real. A gente hoje vai perceber, lidando, eu sei que você professora que está aí acompanhando a série, você certamente usa bastante alguma rede social, ou talvez muitas, né? Uhum. E o que a gente observa é, de fato, uma cultura de representação, onde a gente cria narrativas que, na verdade, tentam, de algum modo, retratar um eu que eventualmente é ficcional. É como se a narrativa do real vivido não desse conta no contemporâneo. E ao não dar conta no contemporâneo, eu preciso inventar narrativas. Não é à toa, professor Silvio, que, por exemplo, todos nós hoje, e quando eu digo todos nós, é para poder dar um grifo de que nós não estamos falando dos meninos do contemporâneo, talvez os mais jovens. Estamos falando de todos nós que estamos nesse momento de cultura. A gente tem, sim, o nosso melhor ângulo para tirar a selfie. Nós temos o nosso melhor ângulo para aparecer nas filmagens, né? Então, todas as vezes que eu comunico-me através de mensagens, através, sobretudo, das imagens, eu realmente estou representando-me permanentemente. Isso significa que há um simbólico, uma cultura do simbólico muito forte. Eu não quero me expor de qualquer jeito. Eu quero criar uma imagem de mim que de repente esteja em aderência com aquilo que o social valida, reconhece, enfim. Vejo que de verdade a gente está num tempo onde a cultura da visibilidade, ela hoje é muito mais premente do que uma cultura lá de trás, que era a cultura da intimidade. É como se hoje a exibição fosse um valor. Ou seja, se eu não estou nas redes sociais e não me revelo, eu não existo. Agora, essas intimidades expostas, compartilhadas, né? Elas às vezes chegam dentro da sala de aula, por exemplo, criando problemas graves, né? E assim, a minha questão é: que competência precisa de um professor para transformar, não é? Porque impedir ele não tem mais como fazer. Né? Verdade. Você não, como se dizia antigamente, você não tem como rebobinar a fita. Né? Então, ele não tem como desfazer tudo isso, mas como ele potencializar isso, transformar essas intimidades compartilhadas em algo positivo, né? Que não gere a depreciação do outro, a humilhação do outro, a desqualificação do outro, o constrangimento. Como é que você vê que o professor pode contribuir nesse sentido? Boa questão, professor. Eu acho, assim, tentando organizar um pouco o pensamento, porque você traz bastante coisa, mas a primeira coisa que eu destacaria eu acho que é o grande desafio contemporâneo relacionado à incorporação das redes sociais nos processos formativos, é o professor reconhecer que pelo espaço do digital em rede, circula, trafega muita subjetividade. Então, talvez a dimensão física, aquela que os nossos olhos sempre alcançaram, elas primeiro não dão mais conta da gente compreender o outro. E compreender o outro não necessariamente é compreendê-lo a partir das narrativas que eventualmente sejam reais ou ficcionais dele. O que eu estou querendo dizer é que há muitas possibilidades, ou melhor, há muitas pistas possíveis pelo digital que hoje são inacessíveis pelo físico. Vou te dar um exemplo, eu acho que ocorre muito cotidianamente nas redes. A gente passa a conhecer e identificar traços comportamentais, evidências de uma lógica muito perversa de intolerância, de pouca capacidade ao diálogo, de correntes de disseminação de ódio, chamados também hoje cyberbullying, etc. Às vezes a gente consegue apenas, professor, perceber esses traços, essas nuances por lá. Talvez no mundo físico, aquele do bom dia, do boa tarde, como vai, professor Silvio?
talvez esse mundo físico possa, inclusive, ser muito mais fake, para usar também uma palavra aí do contemporâneo, do que aquilo que pulsa existencialmente e que circula pelas redes. Talvez, de algum modo, eu possa até me revelar mais pelas redes, mais fidedignamente em relação ao que eu sou pelas redes do que, eventualmente, no mundo físico. Eu estou fazendo essa provocação, inclusive, a sua pergunta, porque às vezes a gente tende a considerar que é lá que está o fake. Quer dizer, todos nós sabemos, né, que nos papéis sociais que a gente exerce no cotidiano físico, a gente também representa o tempo inteiro. Então eu acho que lá, por ser um espaço de aparente anonimato, que a gente pode se iludir de que pode se esconder ou mostrar uma nuance que a gente não é, também pode ser o espaço que a gente se revele muito. E aí, quando você pergunta sobre sala de aula, professor, eu fico pensando o quanto esses espaços podem nos ajudar, professor, a intervir pedagogicamente a partir de uma série de possibilidades de linkagens que você pode fazer, porque agora você está compreendendo os sinais que esse seu aluno, essa sua aluna está lidando por lá. Então eu vejo hoje a ambiência, do ponto de vista da formação, essa ambiência do digital, ela é muito rica potencialmente para a gente educar no contemporâneo. Você falou aí das fake news e hoje está em voga essa discussão, né? Mas eu vou fazer uma provocação aqui, vou fazer uma espécie de advogado do diabo nessa história. Eu acho uma bobagem, né, o sujeito ficar dizendo, não, vamos fiscalizar a fake news, vamos combater a fake news. Eu estou dizendo isso porque eu acho que a mentira é sempre uma verdade que esqueceu de acontecer. Né? E fake news, mentira, você teve a vida toda. Então, como é que dentro da própria sala de aula, né, aqui nós estamos falando da docência do professor, como é que o professor pode ver ou ler essas fake news, né, nessa perspectiva de uma verdade que esqueceu de acontecer? Olha, professor, eu acho que o primeiro fenômeno aí que desafia a docência, primeiro, é a gente compreender que as redes sociais são tão somente um espaço de visibilidade do real físico, no sentido de isso que você falou, mentira sempre existiu, mas a gente hoje tem uma propagação e uma velocidade muito grande de alcance. Então, de algum modo, o combate, se é que eu posso usar essa expressão, talvez seja para fake news leituras críticas da realidade. Quer dizer, a mesma internet e as mesmas redes sociais que publicizam em todas as direções, todas as informações, são as mesmas que podem nos ajudar a estabelecer outros paralelos. Ou seja, eu acho que as redes sociais são um grande espaço do contraditório, um grande espaço da pluralidade do que é a produção do humano. Então é por ela mesmo que a gente tem como, de algum modo, desconstruí-la. Mas você não acha que essa escola, por exemplo, essa escola que nós falávamos nos episódios anteriores, essa escola do século XIX, ela não fortaleceu muitos fake news? Sim, dentro da história? Sim, de algum modo, mas se você olhar, por exemplo, professor... O que faltou a essa escola que fortaleceu fake news históricos, né? Fazendo deles verdades absolutas? O que faltou nessa escola, que a escola de hoje, o docente de hoje precisa assumir diante dessas inverdades? Primeiro, eu acho que é mais um desafio contemporâneo da docência, é o professor se dar conta de que as oportunidades que as redes trazem, e claro, a gente está falando das fake news, é o espaço do contraditório. E o contraditório é, de algum modo, uma materialização de uma narrativa. As redes sociais são, na verdade, um território, né, de disputa de narrativas, né? E há narrativas que se apresentam de forma muito, eu diria, convincentes. Ou seja, a gente tem, inclusive, por trás de muitas delas, uma certa lógica. E para aqueles que são, né, que se declinam diante apenas da lógica, eles se convencem a partir daquilo. Eu só queria chamar a atenção que nem tudo que é lógico é verdadeiro, né?
Eu sempre brinco, né, nos cursos aqui no CEAP dizendo que se a lógica nos convencesse de tudo, por exemplo, um exemplo bobo e rápido para eu fazer uma casa eu preciso de, sei lá, para fazer uma casa mais rápida eu preciso de 10 pessoas. Ah, mas essa casa eu vou fazer em 10 dias. Então vamos dobrar, vamos botar 20 pessoas, ela vai ser feita em 5. Mas e se eu botar 40 pessoas, ela vai ser feita em 2. Quer dizer, isso é insuportável, tem um momento que isso não aguenta. Então eu vou botar 200 pessoas, a casa já está pronta. Então é isso talvez que eu acho que é um terreno muito fértil das fake news. Algumas delas se apresentam, ou muitas delas, de uma forma ou de um entorno, de um verniz de verdade que convence, né? E para o sujeito pouco instruído, que faz pouca relação crítica com as informações, que é um reprodutor de mensagens, aquela que nos chega, então esses acabam alimentando e fortalecendo o movimento mesmo de fake news, né? Isso dificulta naturalmente o processo formativo. Eu vejo também que essas, muito diferente, né? A carta que nós começamos aí é uma coisa muito privativa, né? Selada. No mais, o sujeito descobria ali o tipo da letra, reconhecia, como a própria canção diz. Mas hoje, essa vida privada, essa vida cotidiana, ela é espetacularizada também nas redes sociais e, como você disse antes, o sujeito que não se aparece é como se ele não existisse ali, né? Essa espetacularização, Bruno, da vida cotidiana nas chamadas redes sociais. Como é que você vê isso e como você pode comentar, porque também é mais um comentário que o professor com a cabeça do século XX tem dificuldade de ver isso. Como é que... Eu acho que, no fundo, as redes sociais permitiram uma espécie de cultura da participação e do protagonismo de qualquer sujeito que esteja conectado. E esse sujeito, olhando para o mundo contemporâneo, olhando para a vida, ele entende a sua vida naturalmente como banal, como uma vida ordinária, do dia a dia. E, de algum modo, nessa cultura da espetacularização, a gente vê o que a gente falava dessa ficcionalização. Então, tudo é muito grande, tudo é muito bonito. Quer dizer, você sabe que você tem hoje revistas que o tempo inteiro vendem imagens que forjam o nosso imaginário. Então, a cultura hoje da conexão está permitindo que o simples sujeito com a sua vida ordinária, banal, ele também possa, de algum modo, criar nesse espaço realidades inventadas que preenchem um espectro da sua subjetividade, que isso alimenta o humano, não é necessariamente ruim, né? Agora, o que eu vejo é que o desafio contemporâneo da docência precisa realmente reconhecer nesses espaços uma potencialidade de entender o humano, porque o processo educativo é fundamentalmente um processo relacional. Então, todas as vezes que eu tiver a oportunidade de conhecer mais o humano, de entender mais o humano, eu acho que eu posso estabelecer melhores processos relacionais. Eu acho que as redes sociais são farto espaço para a gente entender o demasiado humano. Então, Bruno, você falava aí da ficcionalização, né? É interessante isso também, porque muitas vezes a ficção, né, é também a forma do sujeito dizer aquilo que ele esconde dele também, né? Quando você fala de tentar ver nisso o humano. Então, eu vou, através da ficção, projetar uma idealização de eu que eu não assumo. Perfeito. Mas, aí volta aquela história também do sujeito se conhecer, porque eu fiquei pensando, para o professor poder ter essa leitura, né, de que a ficção é uma possibilidade, né, dele conhecer um eu escondido, ele precisa se conhecer, porque senão ele cai no julgamento também do outro. Perfeito. Né? E você sabe que hoje esse espaço virtual é uma grande rua pública digital onde a gente está muito exposto. Então essa exposição também, de algum modo, que está
absolutamente crível de crítica permanentemente, é um inibidor, né, de muitos eus que estão ali. Então eu vejo que as redes sociais, insisto, podem ser um grande dispositivo cultural para a gente exercer melhor o nosso papel docente na contemporaneidade. Que bacana. Pois é, você aí, professor, professora, assistiu essa aula aqui do professor Bruno. Essa conversa. Sobre esse grande desafio nosso, todos nós professores e professoras, que é de incorporar essas redes sociais nos processos formativos. Nós agradecemos a você a sua atenção, agradeço ao professor Bruno por esse papo aqui e nos encontraremos no Você não vai cantar uma música para mim? No próximo episódio. Rapaz, vamos ver, eu não sei, quando você falou aí eu me lembrei da canção do Caetano, mas acertar Quando eu te encarei frente a frente, não vi o teu rosto, chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. E foste um difícil comer. Essa ideia do Narciso acha feio o que não é espelho, né? Me lembrei do Caetano. Então, agradeço a sua atenção, agradeço ao professor Bruno por esse papo e aguardo vocês no próximo episódio. Até lá!